Gente, Renato Portaluppi concedeu entrevista para GZH e Eduardo Gabardo. Nesta entrevista, o técnico revelou ter recebido propostas nas últimas semanas, nos últimos meses, para treinar clubes ainda nesta temporada e também revelou já ter uma proposta para a próxima temporada. O que isso quer dizer? Óbvio, Renato Portaluppi já deixa entender que quer, primeiro, renovar com o Grêmio. Segundo, coloca pressão na direção do Grêmio para, olha, se vocês não agilizar, eu já tenho para onde ir. A gente vai te explicar. Inclusive, te dando os times que procuraram Renato Portaluppi. Para GZH, o técnico não revelou quais eram os times. A gente conseguiu descobrir 3 times, mas existem outras possibilidades. Esses 3 times, Renato já trabalhou e poderiam ser sim um possível destino para o técnico tricolor na próxima temporada. Ambos os times hoje já têm outros trabalhos, outros técnicos trabalhando. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Renato Portaluppi para a GZH revelou que recebeu propostas nas últimas semanas, nos últimos meses, para trocar de clube, inclusive nesta atual temporada. E aí a gente começa pelo primeiro time, o Fluminense. Após demitir Fernando Diniz, técnico campeão da América, o primeiro técnico procurado pelo Fluminense foi Renato Portaluppi. A equipe carioca procurou o Renato Portaluppi para repatriá-lo, para um novo trabalho no Rio de Janeiro com a equipe carioca. Segundo fontes nos passaram, o Fluminense pensou em Renato Portaluppi porque Thiago Silva indicou Renato Portaluppi ao Fluminense, ou teria indicado para a direção do Fluminense que Renato Portaluppi naquele momento seria a melhor opção. O Fluminense procurou o Renato e ouviu do técnico gremista que o próprio não iria deixar o trabalho no meio do caminho. Naquele momento, o Grêmio ainda estava na Copa do Brasil, ainda estava na Libertadores e ainda estava no Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente esta procura ela já foi há pelo menos um mês atrás, antes de todas essas situações acontecerem. O Grêmio cair para o Fluminense na própria Libertadores e o Fluminense contratar o técnico Mano Menezes, que de fato está fazendo um bom trabalho até de reestruturação da equipe carioca. Dito isso, existem outros 2 times que procuraram o técnico Renato Portaluppi. Outro time que procurou o Renato Portaluppi, o Vasco, que inclusive está se recuperando muito bem na tabela com técnico interino. O Vasco da Gama foi um dos clubes que procurou Renato Portaluppi. O outro clube, o Atlético Paranaense, também procurou Renato Portaluppi. E aí a gente chega no possível time ter procurado o Renato Portaluppi para 2025, já pensando em 2025. E parece que foi o Corinthians. Antes do Corinthians efetivar o técnico ex-Vasco da Gama, o Corinthians teria feito uma proposta para Renato Portaluppi já para 2025. Esses são alguns clubes a terem procurado o técnico gremista, que revelou a GZH e Eduardo Gabardo que não iria conversar com nenhum outro clube
antes de conversar com o Grêmio e antes do final da temporada de 2024. Claramente dando a entender que o técnico quer permanecer em Porto Alegre, que o técnico quer continuar no cargo sendo técnico do Grêmio. E aí a gente parte para outra parte do conteúdo. Renato Portaluppi não quer deixar o Grêmio. Isso não significa que ele não deixará o Grêmio. Primeiro, para que Renato Portaluppi queira permanecer em Porto Alegre, o Grêmio precisa estar na Libertadores. Segundo, o Grêmio irá lutar para tal. O Grêmio irá lutar para estar na Libertadores. Inclusive o técnico falou sobre isso também em GZH. O técnico diz que o clube vai lutar para estar na próxima Libertadores. Temos também de fontes seguras de dentro do clube que o Grêmio vai investir pesado na janela de janeiro. O Grêmio vai investir na próxima janela pesado, principalmente se estiver na Libertadores e se tiver Renato Portaluppi no comando. Resumindo, Renato Portaluppi quer permanecer em Porto Alegre e nessa entrevista ele coloca pressão nos dirigentes do Grêmio para que esta conversa para a renovação ela já comece a acontecer, ou para que pelo menos o clube já deixe a entender a Renato que ele é o principal nome da direção para a próxima temporada. Deixa teu like, te inscreve no canal. Eu volto daqui a pouco. Um abraço, valeu. Fui!